E aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos na nossa aula inicial de redação, que, se tu está assistindo agora, é porque tu já viu o vídeo de apresentação dos grupos 2021, onde a gente mostra todos os serviços aqui, esse grupo aqui de redação te dá direito. Essa aula vai ser, então, pessoal, dividida em duas partes. Numa, nós faremos aqui a apresentação do material, bem rapidamente. Depois passaremos à apresentação do contexto de redação no geral, o que nós devemos saber para começar a fazer as primeiras redações, e iremos daí ao tema 1. Apresentações primeiro, o tema 1 logo depois. A parte dessa aula que está assistindo é a aula de estruturação da redação. Nós contamos então sempre com esse livro. Esse livro aqui, o Polilivro de Redação, está dividido na primeira parte em temas, que vão abranger todas as semanas do primeiro semestre, e na segunda parte em modelos de redação, que nós sempre utilizamos no final da aula como um resultado da análise que nós utilizamos. Esse grupo ele vai ter 3 ciclos que interagem muito de redações das universidades privadas, Enem e URGS. Vejam que não são ciclos exclusivos. Nós começamos fazendo algumas redações das privadas porque elas são menores, elas têm um universo de análise um pouquinho mais objetivo, um pouquinho menos complexo do que Enem e URGS serão. Nesse intervalo faremos algumas coisas do Enem e da URGS também. Numa segunda parte do curso, faremos abundantemente os temas do Enem e logo depois os temas da URGS. Os temas do Enem aparecerão no primeiro ciclo, como os da URGS também, e os das privadas, os demais. É uma questão de focos, ok? Também, agora na página 3 do livro, eu quero te apresentar algumas informações que são básicas para a primeira parte do trabalho. Quando nós estivermos fazendo redações, qual é a primeira coisa que tu deve te lembrar? Se tu faz o grupo presencial, o ideal é que tu sempre escreva as redações nas folhas que tu recebeu, ou nas folhas do Enem, quando o tema se destinar ao Enem, ou nas folhas da URGS, PUC-URGS, quando se destinarem às privadas ou à URGS. Tu notou que na folha da URGS, PUC-URGS, tu tem uma marca na 30ª linha. O que isso significa? A linha 30 é a linha limite para as universidades privadas e também o limite mínimo para a URGS. Então aquela linha está marcada para que tu entenda que nas redações das privadas tu não deve passar das 30 linhas, enquanto na redação da URGS o mínimo são as 30 linhas. Para quem faz o formato virtual, o ideal sempre é escrever as redações à mão e depois me mandá-las no Word, para que eu possa então corrigi-las lá dentro do teu texto, correto? Dá uma chegadinha então agora nas informações básicas na página 3. Primeiro, como eu estou te dizendo agora, nós vamos tratar com um limite de linhas, pessoal, inicial entre 25 e 30. Esse é um limite que atende, por exemplo, a demanda de todas as universidades privadas e atende perfeitamente bem o Enem. No momento mais para frente, e quando focarmos URGS, aí exigiremos de 30 linhas ou mais, ok? Um detalhe importante, tá? É claro que nesse momento, parte inicial do curso, ninguém vai ser penalizado por não chegar nas 25 linhas ou passar das 30 linhas, ok? É claro que durante um tempo, sobretudo para que tu faça as redações, para que tu entregue essas redações, para que a gente possa falar sobre elas, corrigi-las, acelerar o teu crescimento, nós vamos ser um pouco liberais com essa questão do número de linhas, ok? Mas logo, 2 ou 3 semanas, a gente vai começar a corrigir isso aí e impor esses limites, porque, enfim, eles são as realidades. Mas ninguém deve deixar de entregar as redações por causa de um detalhe como esse. Faltou uma linha ou sobrou uma linha, correto? A segunda informação relevante é a divisão de parágrafos, ok? Nós vamos obedecer, pessoal, a divisão padrão. Algumas universidades aceitam 3, outras exigem até mais. Houve muitas situações em que a UBRA, por exemplo, propunha 5 parágrafos, correto? Mas nós vamos manter o padrão clássico de 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, como já faremos na aula de hoje. O título, terceiro item das informações básicas, ele é normal para as universidades opcional, correto? Como um padrão nosso, eu prefiro colocar, até porque nas situações que ele for obrigatório,
nós já teremos daí um treinamento, ok? Então sempre vou estar trabalhando com a ideia do título, procura não esquecer, tá? Agora, no item 4, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer, que é o peso da correção gramatical. Como é que nós vamos fazer isso, tá? Correção gramatical, ela tem valores diferentes dependendo da universidade ou vestibular para o qual tu vai. Qual é a média? Qual é o padrão da correção gramatical? Por exemplo, na PUC ou na URGS, nas privadas ou na URGS, 40% do valor. É muito significativo, correto? Se tu pensar bem, uma relação como a da URGS, que vale 25 pontos, a tua nota é 25, ok? 10 é correção gramatical. Nós vamos manter esses 40%. É claro que no Enem não. Qual é o peso da correção gramatical do Enem? 20%. Dos 5 itens de correção do Enem, apenas um é o primeiro, inclusive, é a correção gramatical. Então, eu queria, com essas informações básicas, que tu refletisse bastante sobre uma coisa que nós falamos na parte inicial, na apresentação, sobretudo no plantão, correto? Às vezes, uma redação que tiraria 800 no Enem, 800 não é uma nota boa, professor. Não, tudo bem, mas também não é uma vergonha, correto? 800 tu passa em quase todos os cursos, mesmo medicina. Tá? Ela teria uma tendência, ao ser corrigida por um padrão da URGS ou mesmo da PUC, de talvez tirar uma nota menor. Certamente tiraria se o redator tiver problemas de correções gramaticais. Vocês entendem o que eu quero dizer? Muitas vezes, a nota do Enem pode ser enganosa face a critérios diferentes, sobretudo no quesito gramatical. Por isso, as nossas correções, tu sempre vai ver toda a correção gramatical completa, explícita, justificada, porque isso é uma coisa que tu não deve perder. Mesmo que no Enem valha menos, só vale 20% do Enem, mas tu não pode perder esses 20%. Tu acabou de dizer, né? 800 não é uma nota boa. E se eu quiser chegar nos 920, 940, 960, minha correção, ainda assim a minha correção deve apresentar perfeição. Beleza? Ok? A gente vai procurar sempre manter os 40, a não ser nas redações do Enem. Quinto item, tema e abordagem. Hoje nós já vamos fazer uma diferença sobre isso. Tema é a pergunta objetiva que a redação vai te fazer, como na nossa aula de hoje, que significa felicidade na sociedade contemporânea. E abordagem é o que nós vamos escolher, é como nós vamos responder. Então, quando eu estiver me referindo ao tema, o tema é aquilo que é dado. A abordagem é como eu quero responder, ok? Nomenclaturas de redação que são bem importantes, tá? Foco social, foco psicológico. Vamos fazer uma resposta, digamos assim, padrão para isso, né? O foco social e psicológico é justamente aquilo que divide a redação do Enem e a redação da URGS. Os temas mais antagônicos que tu vai fazer na tua vida. O que é o foco social, baseado no Enem? É quando eu tenho perguntas que são muito relevantes para determinadas comunidades, determinados locais. Por exemplo, como é que foi o último tema do Enem que tu deve ter feito? A situação da saúde mental no Brasil de hoje, correto? Vejam, é a saúde mental, o preconceito, os problemas que as pessoas enfrentam na sociedade atual. Vejam que o tema do Enem ele tem um exemplo, os problemas relativos à saúde mental, num momento específico, hoje, e numa localidade geográfica também definida no Brasil, correto? Isso é a tendência do tema social. Nós estamos abordando grandes grupos, muito pontualmente, correto? E com uma abordagem que é bastante impessoal, eu te diria, porque afinal de contas, tu não está envolvido, ok? Talvez tu até esteja. Eu quero ser psiquiatra, eu tenho um parente com problema, tá, beleza, mas isso é uma coincidência, ok? Como é que é o foco psicológico no padrão da URGS, tá? O padrão da URGS, ele te engole. Tipo assim, dificilmente tu não vai estar relacionado. E a tua opinião pessoal e subjetiva, ela é mais predominante do que a social. Por exemplo, quando a URGS te perguntou, no vestibular anterior, se a música popular brasileira tinha melhorado ou piorado, cara, isso não é um tema social, porque é a tua opinião subjetiva. Se eu te pergunto assim, tu acha que a música popular brasileira melhorou ou piorou? Cara, tu pode responder qualquer coisa, porque depende de como tu enxerga esse fenômeno cultural. Tu pode responder que melhorou, tu pode responder que piorou, tu pode responder que nenhum dos dois,
pode responder que umas coisas melhoraram e outras pioraram, e todas essas respostas são aceitáveis. O foco psicológico tem essa índole. Eu quero saber o que tu pensa. Eu não quero que tu colha, de repente, dados que são sociais e já comprovados, os problemas de saúde mental do Brasil, mas eu quero que tu formule uma pergunta para, muitas vezes, uma resposta, aliás, para uma pergunta muitas vezes nova. Social e psicológico, foca assim, ó, Enem e URGS, beleza? Tá, professor, mas e as privadas? Cara, as privadas vão se dividir também, assim. Há perguntas nas privadas que terão um foco mais psicológico e há perguntas privadas que terão um foco mais Enem. Treinando Enem e URGS, as privadas estarão sob o teu domínio tranquilamente, ok? Também quero te mostrar o que significa para nós a questão da coesão textual. Cara, coesão textual é uma variação mais subjetiva de qualidade. Por exemplo, assim, a adequação do teu vocabulário, a qualidade do teu vocabulário, correto? A qualidade da tua frase, a complexidade que ela tem, a capacidade de ter clareza e complexidade ao mesmo tempo, correto? Aqui tu tem uma tendência mais gramatical também. Duas situações agora bem pontuais, tá? O item 8, que é originalidade de investimento autoral, é uma peculiaridade da URGS, correto? Justamente, ou de temas mais psicológicos, justamente por darem uma abertura para uma situação que é mais pessoal e subjetiva, eu posso te cobrar originalidade. Porque essa pergunta está sendo feita pontualmente, pela primeira vez, de uma forma inédita. Então, talvez tu possa me dar uma resposta diferente, ok? Como também o item 9, que é a proposta de intervenção, isso vai ficar muito claro na aula de hoje, tá? Que é uma atitude que eu devo tomar em relação ao problema. Por exemplo, quando nós falamos sobre os problemas da saúde mental no Brasil, naturalmente tu deve ter feito essa redação assim, né? Tu aponta para as situações de saúde pública. Tu diz que o governo, o SUS, devem agir para resolver. A proposta de intervenção é a conclusão do Enem. É uma característica do Enem devido à sua peculiaridade, correto? Tu vê que não tem nada a ver com a redação da URGS. Não existe proposta de intervenção na URGS. Não existe ação que eu possa fazer sobre a música popular brasileira. É outra variação que aprenderemos hoje. Item 8, característica da URGS. Item 9, característica do Enem. E, finalmente, no item 10, nós temos uma dica de periodicidade, correto? Nós vamos fazer, pessoal, sempre pelo menos uma redação por semana, focando predominantemente públicas, Enem, URGS, e inserindo no meio delas privadas. Essa é a exigência mínima. Isso eu te cobro, isso eu tenho que fazer. Nós conseguimos resultados assim ou não? Sim, perfeitamente. Pensa, a gente tem um bom tempo para ter resultado. A gente tem um sistema de plantões intensos. Tu pode me perguntar todo dia dúvidas se tu quiser. Agora, se quiser fazer mais redações, imaginemos que tu foca muito exclusivamente em públicas, Enem e URGS, correto? Então tu tem certo medo, tu quer garantir resultados, tu quer fazer 2 por semana, tranquilo. Me chama e a gente conversa, me chama que a gente marca, ok? Que a gente faz um cronograma em paralelo. Tudo é uma questão de combinação. Beleza? Muito bem. Apresentadas as informações básicas agora, nós vamos à primeira proposta. Pois é, vou começar essa aula já te mostrando como é que é o primeiro tema de redação que nós vamos desenvolver na página 4. Então, olha só, eu escolhi um tema interessante, que vai te fazer uma pergunta subjetiva. Nós vamos começar com um texto psicológico. Vamos dar uma esquentadinha aqui para quem lembra, para quem já se dedicou, para quem já estudou bastante o tema da URGS, nessa redação da página 4. Dá uma chegadinha agora na página 4, onde tu diz assim, ó, felicidade e alegria, contar do Caligares. Deixa eu só te lembrar que esse grande texto da página 4 acompanha lá embaixo instruções, tá? Eu vou dar uma matadinha aqui numa coisa, eu vou voltar e vou ler isso aqui. Mas eu sempre leria, já que, como nós fazemos, por exemplo, numa questão do Enem, eu vou ler as instruções aqui para saber o que esse cara quer. Ó. Nas instruções ele vem lá e me diz assim, ó, ele diz o seu texto de acordo com a norma culta, tá? Beleza, não existe redação em português coloquial. Ele diz que a redação deve ter entre 25 e 30 linhas, beleza. Ele me diz para não copiar o texto da proposta, tá? Não vou copiar. E o último item é, responda objetivamente a questão, o que significa felicidade na sociedade contemporânea? Esse é o nosso tema de redação. É claro que, nessa primeira aula, eu vou fazer uma leitura mais exaustiva para tu entender como determinados temas
podem me dar subsídios, ok? Então, se tu tá com o livro físico na mão agora, te foca aqui na página 4. Se tu tá, por exemplo, com o livro na versão virtual, dá uma ampliadinha, né? E no celular, no teu iPad, no teu computador e lê com atenção. Eu vou ler, não vou fazer uma leitura direta, vou ler já fazendo observações para te mostrar que, como eu já sei que é para escrever sobre felicidade na sociedade contemporânea, eu já vou tirar algumas dicas daquilo que eu preciso saber aqui, correto? Então, do texto. Eu já vou colher no texto respostas para essa pergunta. O cara diz assim, ó, quando eu era adolescente, pensava que a felicidade só chegaria quando eu fosse adulto, ou seja, autônomo, respeitado e reconhecido pelos outros como dono exclusivo do meu nariz. Contrariando essa minha previsão, muitos adultos me diziam que eu precisava aproveitar bastante minha infância na adolescência ou adolescência para ser feliz. Pois uma vez chegada a idade adulta, eu constataria que a vida era feita de obrigações, renúncias, decepções e duro labor. Por sorte, meus pais nunca disseram nada disso. Eles deixaram a tarefa de articular essas realidades a amigos, parentes ou pedagogos desavisados. Graças a esse silêncio, meus pais pude decretar o seguinte: os adultos que afirmavam que a juventude era o único momento feliz da vida deviam ser fundamentalmente hipócritas. Com isso, evitei uma depressão profunda, pois uma vez que a adolescência que eu estava vivendo não era paraíso algum, nunca é. Qual esperança me sobraria se eu acreditasse que a vida adulta seria fundamentalmente uma decepção? Cheguei à conclusão que, ao longo da vida, nossa ideia de felicidade muda quando a gente é adolescente. A felicidade é algo que só será possível no futuro, na idade adulta. Quando a gente é adulto, a felicidade é algo que já se foi. A lembrança idealizada e falsa da infância e da adolescência, como épocas felizes. Em suma, a felicidade é uma quimera está ligado, né? Uma utopia, ok? Que seria sempre própria de outra época da vida, futuro ou passado. Parênteses. Cara, já deve estar desesperado, né? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa redação? Putz, uma redação sobre felicidade. Calma, respira um pouquinho e vamos nos localizar aqui. Tu viu que tudo que nós vemos até agora, o autor desse texto descaracteriza o conceito de amizade, aliás, o conceito de felicidade. Como é que ele diz? Que ele imaginava, sendo criança, que ele seria feliz como adulto. Mas os adultos que o cercavam, com exceção dos seus pais, diziam que não, que na realidade a felicidade acontecia quando era criança. E ele diz até, meus pais não me deixavam acreditar assim. Deixavam para pessoas que eram pedagogos desavisados, por exemplo. Tipo, é uma situação com a qual ele não concorda. Então, tudo que nós estamos dando até agora, a gente vai descaracterizar. Tipo, esses conceitos de felicidades que são, olha bem como é que eu vou te dizer, chavões, clichês. A gente só é feliz quando a gente é criança, ou a gente só é feliz quando a gente é adulto. E são coisas que nós não vamos dizer na redação, porque o próprio autor do texto está descaracterizando. Qual é o objetivo desse primeiro parágrafo aqui? Realmente me deixar confuso, realmente me levar a ter um certo medo, e entrar nessa redação por aqui vai ser um problema. Vamos ver o que ele vai dizer no segundo parágrafo, mas antes eu quero te ligar numa coisa importante. Quem é o cara que escreveu isso aqui? É um cara chamado Contardo Caligares, olha a autoria ali, que é um dos principais articulistas da Folha de São Paulo. Esse cara, ele é psicanalista. Só para tu ter uma noção do nível do cara, ele é italiano de nascimento, mora no Brasil e atende em São Paulo, Nova York e Milão. Tu entende que tem farinha no saco aqui, né? Então a gente está lendo um texto que realmente me coloca um problema de uma forma sofisticada. Mas lá eles me pediam assim, na instrução, responde objetivamente. Por enquanto não tem nada de objetivo aqui, eu vou seguir. Aí na sequência o cara te diz assim, ó, no filme de Arnaldo Jabor, A Eterna Felicidade, o avô Marco Nanini confia ao neto que a felicidade não existe e acrescenta que na vida é possível chegar no máximo a ser alegre. Concordo com o avô do filme. E a mais, para aproveitar a vida o que importa é a alegria, muito mais que a felicidade. Qual é a diferença entre alegria e felicidade, né? Ser alegre não significa necessariamente ser brincalhão. Nada contra a piada pronta, mas a alegria é muito mais do que isso. Ser alegre é gostar de viver mesmo quando as coisas não dão certo ou quando a vida nos castiga. Tipo assim, ser alegre é ter uma visão positiva da vida. É ter um certo otimismo, é ser proativo. Muito ligado à atitude. Te digo que eu vou usar bastante essa expressão. É possível, aliás, ser alegre até na tristeza ou no luto. Essa alegria de longe preferível à felicidade é reconhecível, sobretudo, no exercício da memória.
Quando olhamos para trás, narramos nossa vida para quem quiser ouvir ou para nós mesmos. Para quem consegue ser alegre, a lembrança do passado sempre tem um encanto que justifica a vida. Para que nossa vida se justifique, não é preciso narrar o passado de uma forma que lhe dê sentido à existência. Não é preciso que cada evento da vida prepare o seguinte. Tampouco é preciso que o desfecho final seja sublime. Descobrir a penicilina, solucionar o problema do Oriente Médio, merecer o paraíso, para justificar a vida. Bastam as experiências agradáveis ou não que a vida nos proporciona, a condição de que a gente se autorize a vivê-las plenamente. Experiências agradáveis ou não que a vida nos proporciona, aproveitar a vida, que a vida nos autorize a vivê-las. Nossa alegria encontra o mundo porque ela enxerga e nos permite sentir o que é de extraordinário na vida de cada dia, como ela é. Cara, eu vou responder a redação toda a partir daqui. É agora que o autor está te dizendo o que ele acha que é. Claro que eu posso concordar e discordar. Lembra desse tipo de pergunta da URGS? Eu meio que concordo com isso aqui. Para encantar o mundo, não precisamos de intervenções sobrenaturais de feitos sublimes. Para encantar o mundo, é suficiente descobrir que o verdadeiro encanto da vida é a vida mesmo, é aproveitar a vida. Vamos ver como é que eu posso fazer essa redação. A primeira situação que eu quero te mostrar é a seguinte. Como é que nós vamos, pessoal, agora para que tu conheça o trabalho dessas aulas iniciais, como é que nós vamos estruturar essa redação? Como é que eu vou dividir esses raciocínios num tema que parece assim tão desesperadoramente genérico ou abstrato? Eu vou tentar fazer uma estrutura com planejamento e organização. Nós sempre vamos imaginar assim, por mais abstrato, por mais viajante que seja o tema, eu vou tentar dar uma resposta, como ironicamente pediu a instrução, objetiva, organizada, correto? A estruturação, pessoal, ela tem uma função de otimizar o tempo. Tu nunca, mas nunca, me promete agora aqui, tá? Ajoelha aí na frente da cama e me promete, tu nunca vai fazer uma redação sem planejar, correto? Planejar é perda de tempo. Não, perda de tempo é começar a escrever sem pensar. É começar a escrever como se estivesse psicografando uma redação. Cara, as redações não vêm do além. As redações vêm, e sobretudo as boas redações, vêm da tua capacidade de planejamento, de apresentar uma resposta que seja estruturada e não um apanhado de frases não relacionadas, correto? Estruturar é obrigatório, imprescindível e pode ser a salvação da tua redação. Por que eu te digo isso, tá? É claro que hoje, por exemplo, nós vamos demorar um pouco mais para estruturar nossa aula inicial, correto? Tu vai ver que a tendência desse momento aqui é ir cada vez mais reduzindo. Se hoje eu vou levar 20 minutos para fazer, daqui a um mês eu estarei levando 15, daqui a 2 meses eu estarei levando 5 minutos e eu te juro que em 2 meses tu vai terminar de ler a redação e ela já vai estar plenamente estruturada. Eu não terminei de ler o texto e tu vai estar me respondendo aqui, tu vai fazer um contraponto, tu vai fazer causa e consequência, tu vai fazer um falso contraponto, tu vai ter uma noção da ferramenta com a qual é melhor responder. Com isso tu ganha tempo. O que significa, pessoal, perder o tempo, tá? Começar a escrever desorganizadamente, estar chegando no segundo desenvolvimento, terceiro parágrafo, reler e perceber que está errado. Aí tu gastou 30 minutos, correto? E aí não é só tempo que tu perde, vocês entendem? Ter que começar, se vocês já tiveram essa sensação alguma vez na vida, cara, me mandem depoimento sobre isso, me manda no WhatsApp, manda áudio, tu entendeu? Só pra gente compartilhar, pra tu ver como a gente erra, né? Se tu já teve essa sensação na vida, tu sabe que é muito ruim. Ter que começar uma redação por uma segunda vez, já tendo feito 20 ou 30 minutos, é extremamente perturbador. Fere demais a tua segurança. Faz com que tu te sinta, de repente, perdido. É melhor tu investir em organizar do que te desestruturar depois. E uma coisa que deve acontecer contigo, tipo assim, de repente tu tenta fazer um enxerto, um remendo. Eu, pessoalmente, eu não consigo. Se eu cheguei ali na linha 18 da coisa, tá? E não tá funcionando, daqui a pouco parou, eu não organizei os argumentos, faltou alguma coisa para dizer, quando eu olho para aquilo, qual é a vontade que eu tenho? Rasgar fora, isso aí. Eu tenho vontade de apagar e começar do zero. Se eu não começar do zero, a redação ela fica me incomodando. E às vezes, ainda assim, se eu apagar e começar do zero, ela fica me incomodando. Então, qual é o objetivo da estruturação? Prever problemas.
evitar problemas, evitar de eu me perder, evitar de perder tempo, evitar de ficar inseguro. Imprescindível. Ah, mas no Enem eu só tenho 1h10, 1h15, beleza? Investe 5 minutos em estruturação e tu vai ver que tu não vai levar 1h15 para fazer redação. Faz desestruturado, daqui a pouco tu leva 1h30 e ainda vai mal. Beleza? É importante. E, por fim, quando é que ela deve ser empregada? Sempre. Não interessa que eu estou fazendo o Enem com menos tempo ou URGS, em que eu vou ter muito mais tempo. Sempre é melhor fazer. Até porque as exigências, as complexidades são diferentes. Eu tenho mais tempo na URGS porque a redação é bem mais complicada. Beleza? Então esse vai ser o nosso padrão. Sempre a redação vai ter estruturação. Qual é a peculiaridade que deve ter te assustado e a tendência, né, pessoal? Quase todo mundo acha esse tipo de tema mais difícil que os temas do Enem. Bom, acabei dando agora um spoiler, tá? Uma redação sobre felicidade, tu concorda, é muito mais parecida com uma redação da URGS do que uma redação do Enem. Normalmente as pessoas têm medo desse tipo de redação. Tem dificuldade de estruturar esse raciocínio e é justamente isso que a gente vai aprender a evitar hoje. Primeiro, o que é o tema genérico que nos perturba um pouco, tá? É um tema que vem sem exemplos definidos. Por exemplo, quando o cara te diz o que significa felicidade na sociedade contemporânea, diferente do que eu falei do Enem, não tem uma certa localização geográfica. Não significa, por exemplo, uma situação pontual de felicidade. Não é ser feliz no amor, ser feliz no trabalho, realização pessoal, realização profissional, não. É qualquer situação de felicidade que tu queira dizer. E na sociedade contemporânea não passa por um filtro que é, por exemplo, Brasil. Eu posso escolher a abordagem. Eu estou muito livre para escolher a abordagem, correto? O que para alguns é uma vantagem. Liberdade, originalidade. E para alguns é uma sensação de desespero, correto? O tema genérico tem essa peculiaridade. Te dá muito liberdade. Talvez até liberdade demais. Uma outra característica do tema genérico é que tem uma base na tua opinião pessoal. Por que pessoal e relativa? Cara, relativa porque é de uma abrangência infinita. Tu pode dizer o que tu quiser sobre felicidade aqui. Se for coerente, nós vamos aceitar a tua opinião pessoal. Tá ligado que subjetivo, como nós vamos ver depois nas questões do Enem, tem essa relação, né? Subjetivo e pessoal, ok? Se aceita muito mais aqui que tu use argumentos que tu tenha desenvolvido do que, por exemplo, dados estatísticos, ok? Muito bem. Além de subjetivo, a tendência desse tipo de tema é ser feito em contraponto, justamente devido à amplitude do tema. Como é que eu vou fazer para definir felicidade, na minha opinião? Primeiro eu vou te mostrar o que eu acho que não é felicidade. Eu vou te dizer, olha, as pessoas pensam que felicidade é isso aqui, mas eu acho que é muito mais coerente considerá-la essa outra coisa aqui. O contraponto é basicamente uma das primeiras técnicas de redação que a gente aprende, inclusive no colégio, é o positivo e negativo, correto? Não teremos dificuldade em aplicá-lo aqui, e tu vai ver que na medida que nós nos acostumarmos para redações muito complexas, muito genéricas, estilo URGS, essa aí vai ser a tendência. É uma técnica que eu tenho que dominar. Nós não estamos fazendo apenas como uma forma de prazer intelectual. Não, cara, estou fazendo por necessidade. Na maior parte das vezes na URGS, se eu não dominar o contraponto, eu vou dar uma resposta incoerente. O tema ele é especulativo. O que quer dizer especulativo? Tá? Eu vou lá, dou a minha opinião, te digo o que vai ser felicidade, o que não vai ser e por diante, mas eu não tenho, pessoal, uma solução objetiva. Como o próprio autor do texto da proposta diz, eu posso ter uma visão de felicidade e outras pessoas podem ter outra. E não há problema elas terem outras, tu entendeu? Não há problema que adultos pensem de uma forma diferente de crianças e vice-versa, correto? Não há problema que não haja consenso na situação. O tema especulativo é aquele que eu vou entrar com a minha opinião pessoal, então eu não consigo apresentar uma solução para ti, ok? Por isso que eu estou sublinhando essa expressão assim, como assim sem ação? Não tem intervenção. Nesse tipo de tema, pensa bem, como é que seria no Enem? Como é que nós vamos intervir nesse tema? Vamos criar o Ministério da Felicidade? Nós vamos criar uma Bolsa Felicidade? Nós vamos criar um desconto de imposto para felicidade? Não, né? Não tem nada a ver com isso. No tema especulativo, o que nós fazemos é uma ponderação. O que significa uma ponderação? Eu dou uma dica para as pessoas, uma dica comportamental, correto? Quando você está fazendo a conclusão desse tipo de tema, estilo da URGS, tu pensa assim, ó,
É como se tu estivesse dizendo para a pessoa, pensa bem, olha o que tu está fazendo, rever os teus conceitos. É quase sempre isso que eu vou dizer nessas redações. Talvez aquilo que tu esteja procurando não seja o ideal para ti, talvez felicidade seja outra coisa. Exatamente como o autor do texto diz na proposta. Beleza? Muito bem. Vamos ver agora, pessoal, como é que seria especificamente o contraponto dessa redação. O que fazem as partes da redação de uma estrutura de contraponto? A introdução, pessoal, não muda muito. A introdução, seja URIC, seja Enem, sejam quaisquer temas, é um exercício de contextualização. O que significa contextualização? Eu quero saber por que a gente discute felicidade nos dias de hoje. Qual é, pessoal, a razão de nós estarmos discutindo isso? Na tua opinião, felicidade é um assunto interessante, é um tema relevante ou não? Em algum lugar, pessoal, tu vê as pessoas discutindo ou ansiando por felicidade ou não? Diz aí, contar até 3 aqui para ver se tu descobre um lugar desses. Cara, existe um ambiente virtual chamado redes sociais, em que as pessoas se matam por felicidade, se matam por fotos em que elas procuram estar o mais felizes, bonitas, fortes possíveis, para que todo mundo veja que elas são felizes, não é verdade? Eu acho que felicidade, no contexto de hoje, é uma coisa que as pessoas, na realidade, tentam ostentar, ok? Como nós vamos ver depois na sequência, desde os filósofos mais antigos até os caras midiáticos aí que tu vê hoje sempre, os grandes debatedores brasileiros, Karnal, Pondé, Cortella, o próprio Contardo Caligares, Clóvis de Barros, todos eles discutem felicidade cotidianamente, ok? Então ainda segue sendo cada vez renovado, alterado, um anseio do ser humano. E eu coloquei aqui, introdução pessoal, é onde eu mais gosto de fazer citações, tá? Eu coloquei uma frase aqui de um filósofo que tu conhece, o velho Ari, lembra do Ari? Aristóteles, né? Que diz que felicidade é uma atividade venturosa e racional. Cara, eu gosto muito dessa frase porque é o seguinte, ó. As 3 palavras mais significativas que tem aqui, atividade, venturosa e racional, tem muito a ver com o segundo parágrafo da proposta, onde o autor do texto, Contardo, se posiciona com felicidade. Por que atividade? Atividade é uma coisa que a pessoa faz, não é apenas um estado de espírito. Vocês entendem? Atividade não é pensar, atividade é fazer. Venturosa é porque ela tem que fazer bem. É uma atividade que vai visar o bem-estar, ok? E racional porque ela é consciente. É uma ação positiva, de certa forma, e que tem uma busca, que reflete uma busca consciente. Essa frase do Aristóteles, vocês vão ver, eu acho que ela é mais presente do que nunca nessa discussão. Como é que são agora, pessoal, os desenvolvimentos, que nós vamos chamar sempre assim para simplificar, tá? D1 e D2, tá? No contraponto. Eles vão oferecer visões contrastantes da felicidade. Então, eu vou ter um D1 que vai abordar os aspectos negativos, tipo assim, o que não é felicidade? O que não deveria ser felicidade? O que as pessoas buscam achando que é felicidade, mas não é? E um D2, com os aspectos positivos, que vão responder diretamente a pergunta. Como é que era a pergunta? Responda objetivamente o que é felicidade na sociedade contemporânea, correto? Pessoal, vamos ver agora quais são os aspectos negativos. Você está vendo que meu objetivo hoje é estruturar a redação em si, ok? É fazer uma atividade de planejamento. Eu não estou entrando no parágrafo ainda, que será a nossa próxima aula. Meu objetivo hoje é que tu aprenda a planejar apenas. Se tu quiser avançar, professor, eu estou bem em planejamento, eu sou um cara organizado, maravilha. Então me chama no plantão que a gente já estende para a parte interna, ok? Aqui eu estou vendo onde os assuntos deveriam estar. Depois nós vamos um planejamento mais interno do parágrafo, correto? Hoje é uma aula introdutória. Por exemplo, quais são os aspectos negativos da felicidade? Tipo assim, aquilo que as pessoas buscam, mas que talvez não as leve necessariamente a ser feliz. Vamos analisar esses aspectos negativos. Vocês concordam que quase sempre a felicidade hoje está associada a consumo e ostentação, correto? Aquilo que nós vimos lá nas redes sociais. Esse consumo e essa ostentação, elas são atividades, a pessoa força
essa situação realmente é uma coisa que ela tenta fazer, mas muito baseadas no individualismo. Como assim no individualismo? Cara, quando tu consome, imaginamos que a tua felicidade é ter um carro, quer ter o melhor carro, o carro é teu, correto? Tu está mais preocupado, pessoal, no carro do que na companhia que tu vai ter nesse carro aí. Talvez se imagine, olha que pensamento horroroso esse, né? Que o carro vai te trazer a companhia. A companhia vem pelo carro e não por ti, está entendendo? Isso é um pensamento bastante pobre na questão do relacionamento humano, né? Como também a ostentação, né? Que tu bota lá num Instagram qualquer da vida, de uma foto contigo sorrindo num bar, um instantâneo. Cara, pensa bem, uma foto são milionésimos de segundo, tu entendeu? Que talvez não instante uma vida tão feliz, mas tu quer que as outras pessoas pensem assim, correto? Essas, digamos, visões da felicidade são projeções de um desejo que é bastante individualista. É só teu, não é de mais ninguém. É que nem o carro que está no teu nome ou aquela foto que está exclusivamente no teu Instagram. É a tua felicidade. É quase um exibicionismo, correto? Não é um compartilhamento. Vocês entendem? Claro que lá pelas tantas tu posta uma coisa no Instagram e as pessoas vão lá e te dão likes. Queria fazer uma observação interessante quanto a isso aí, né? Tu notou que até recentemente, quase 2 anos, o Instagram deixou de mostrar o número de likes, né? Para que não houvesse, por exemplo, falsificações ou compras ou um exibicionismo excessivo das pessoas. Então, quando tu olha hoje numa fotinho, não sei se vocês vão se lembrar, antigamente tu via ali, curtido por 1.200 não sei quantas pessoas. Hoje tu vê assim, ó, curtido por Carlos Uzardo e outras pessoas. Claro, se tu for muito mala, se tu clicar ali, mostra a relação das pessoas, tu pode contar. Claro que ninguém, deve ter gente que faz, né? Mas antes tu via o número de pessoas e o número era muito representativo. Para atenuar isso, para que não houvesse esse afã, essa busca por esse individualismo, esse exibicionismo, o Instagram acabou tirando, entre outras razões, ok? Então isso aqui não é bem a felicidade, porque não tem compartilhamento, correto? O que vai ser a felicidade? Cara, agora eu vou dar uma definição um pouco diferente, tá? Muitas vezes, a felicidade está ligado a objetivos sociais na coletividade. Quando tu alcança esses objetivos sociais. Isso aqui na pesquisa que vai seguir a segunda parte dessa aula, correto? A segunda parte é uma pesquisa em que nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nisso aqui. Como é que efetivamente as pessoas que são felizes dizem que elas são felizes? Como é que elas realizam essa felicidade? Normalmente se inserindo, conseguindo inserir os seus objetivos dentro da sociedade, conseguindo um compartilhamento em que elas atingem os seus objetivos, mas que também produzem objetivos sobre os outros. Objetivos que produzem reciprocidade, correto? Eu escolhi 3 situações interessantes para tu entender como o teu objetivo pessoal na coletividade pode fazer uma diferença para ti. Por exemplo, na família. Cara, por que os pais às vezes são tão felizes com os filhos? E a recíproca é verdadeira, né? Por que os filhos têm um apego tão grande com os pais ou os seus avós, aqueles chamados pais com mel, pais mais doces, não é verdade? Por que os avós são tão felizes com os seus netos? Porque existe um compartilhamento, um vínculo familiar imprescindível. Porque as pessoas percebem que se ajudam, porque elas se respeitam e porque muitas vezes os objetivos dos netos e filhos é agradar os pais e os pais querem fazer exatamente a mesma coisa com eles. Esse é um vínculo daí duradouro, real, verdadeiro. É isso que produz a felicidade, o compartilhamento desses objetivos. Como assim? Como assim, cara? Por exemplo, assim, ó, passar no vestibular é uma coisa que tu vai compartilhar com teus pais, porque tu sabe que eles estão te ajudando nesse momento. Da mesma forma que casar também vai ser compartilhado com a tua família. Ter filhos e levar para tua mãe, então agora a avó, produz essa sensação de felicidade. Tu vê os objetivos entrelaçados, produz a sensação de felicidade. Porque, pessoal, muitas pessoas dizem que os 6 anos da faculdade de medicina foram os melhores anos da vida delas. Porque tu estava lá com 40, 60, 100 caras passando pelas mesmas experiências e colaborando, sofrendo da mesma forma o tempo inteiro, tendo os mesmos resultados para o mesmo objetivo, mas juntos, correto? Por que muitas vezes, aliás,
Colegas que às vezes depois da escola, da faculdade, serão também teus colegas de trabalho. Pessoas com quem tu está dividindo, compartilhando, correto? Por que muitas vezes, pessoal, isso é uma característica da geração de vocês, as pessoas trocam trabalhos mais bem remunerados por menos grana, desde que o ambiente de trabalho seja melhor, porque tu precisa conviver. Conviver é a chave da felicidade, seja como indivíduo, como veremos depois na pesquisa, seja como cidadão, seja a pessoa na sua individualidade ou a pessoa no seu meio social. Ela expressa que o compartilhamento de determinadas situações é o mais relevante para atingir seus objetivos. Se tu tem objetivos que são exclusivamente teus, pode até pensar assim, né? Não, mas passar na faculdade de medicina é um objetivo exclusivamente meu. É assim que tu pensa? Tá, mas e eu, cara? E eu que tô aqui agora dividindo esse objetivo contigo? Eu, a tua namorada ou namorado, a tua família, os teus amigos que vão torcer por ti, tu não tá sozinho, cara, muito antes, pelo contrário. Tem muito mais gente envolvida nesse objetivo do que tu imagina. E se tu imagina, parabéns. Tu tem uma tendência a ser feliz. E a conclusão, pessoal, que a ponderação significa o quê? O que eu vou dizer para esse cara? Como é que a gente tinha dito antes? Não tem como eu fazer uma proposta de intervenção. Isso não existe. Não tem como eu agir sobre a sensação de felicidade que os outros têm. Não tem como nós criarmos um órgão, não é verdade? Um estímulo institucional. O que eu posso é sugerir que a pessoa reveja valores. Que, de repente, toda aquela força que ela está fazendo, passando horas no Instagram, sozinha, né? Postando fotos, talvez não produza a felicidade que ela quer. Talvez aquela banda com o melhor carro possível não produza a felicidade necessária, ou a felicidade que até a pessoa mereça, ok? Qual é a nossa próxima etapa agora aqui? Nós vamos ler o modelo respectivo de redação dessa aula, e daí na segunda etapa da aula nós vamos à pesquisa sobre, mesmo sendo uma coisa subjetiva, como é que nós podemos medir a felicidade? Dá uma esperadinha aí e a gente já vem. E aí, galera, vamos ao modelo, então, dessa aula 1, que significa objetivamente felicidade na sociedade contemporânea. Eu aproveitei, estou te deixando a imagem aqui do modelo, mas estou lendo no polígrafo que eu já baixei do site. Tá? A redação está na página 33, tema 1. Vamos lembrar algumas das informações básicas que nós vimos no início da aula de hoje, dessa aula de estruturação. Essa redação tem 4 parágrafos, manuscrita, claro, eu lembro da versão dela manuscrita, posso te assegurar. Ela fechou em exatamente 30 linhas, ela tem um título, né? A relação entre dinheiro e felicidade. E agora vamos à avaliação dela. Como é que seria a nota dessa redação? Quais seriam os seus aspectos positivos em relação ao que nós vimos hoje? Em especial, a responder à redação, a fazer um planejamento adequado no formato do contraponto. O cara diz assim: atualmente muitas pessoas vinculam dinheiro e felicidade em uma relação de causa e consequência, já que vivemos em um mundo extremamente consumista. No entanto, ainda que seja imprescindível ter uma renda razoável para se viver com dignidade e estabilidade, o dinheiro não é capaz de comprar momentos nos quais o sentido humano de vida se revela. Bom, temos já uma introdução com um certo posicionamento. Ser feliz não é exclusivamente ter dinheiro. Como contextualização é interessante ou não, sim, já tem um posicionamento, já entramos diretamente no caminho da resposta. Teoricamente, essa aqui deve ser uma redação em contraponto. Vamos ver se ele analisa claramente aspectos positivos e negativos. Vamos ver o que ele faz no D1. Ele diz, primeiramente, vale ressaltar que, sem dúvidas, o dinheiro desempenha um papel fundamental no que se refere à dignidade e à consequente felicidade humana. Nesse sentido, não se pode concordar com o chavão utópico de que dinheiro não compra felicidade, pois sem ele a pessoa não consegue usufruir de elementos essenciais para a vida, como comida, água e moradia. No livro Quarto de Despejo, por exemplo, Carolina Maria de Jesus descreve como seus dias são difíceis sem ter o dinheiro para comprar alimentos, mesmo trabalhando arduamente como catadora de lixo. Todo mundo conhece a história da Carolina de Jesus, que vivia uma pobreza extrema na favela carioca dos anos 50, em que frequentemente faltava comida.
Dessa forma, o personagem nunca consegue estar plenamente feliz, já que a constante falta de recursos a impede de ter uma vida digna. Nesse viés, nota-se que o dinheiro compra elementos materiais imprescindíveis para que uma pessoa seja feliz, né? Seja de fato feliz. Um detalhe importante, tá? Tem uma pequena incongruência nessa redação, porque ele diz ali, ó, nesse sentido não se pode concordar com o chavão utópico de que dinheiro não compra felicidade. Não compra completamente, né? Talvez fosse necessário essa pequeno ajuste, né? Porque depois ele vai discordar um pouco disso. Talvez dinheiro não compre a felicidade plena, mas nós não podemos também viver sem bens materiais. Acho que tinha que ter uma ressalvazinha, mas está funcionando bem. Por outro lado, por exemplo, ele está colocando o dinheiro como uma condição básica. Tipo, é a partir da condição básica que a gente vai ser feliz. Sem as condições básicas, na extrema pobreza, vejam, a própria expressão já é pejorativa, naturalmente não dá para ser feliz. E vocês lembram do livro também, né? Como eu disse antes, a personagem tem uma sensação de infelicidade, fala da questão da pobreza, sempre. Tem uma indignação, uma angústia, eu acho que é a palavra mais adequada para descrever esse livro, né? Permanente. Agora, por outro lado, é importante mencionar que o dinheiro não é capaz de proporcionar momentos de conexão humana. Dessa forma, as relações com a família, com amigos, com companheiro, não podem ser adquiridos por meio do dinheiro, pois esses relacionamentos são conquistas com muita reciprocidade e empatia. Vejam, aí tem duas coisas interessantes. O dinheiro te traz um bem, como nós falamos na estruturação, individual. Aí não no sentido pejorativo, né? O dinheiro resolve as suas necessidades. Mas as duas condições das facetas humanas que ele colocou aqui, reciprocidade e empatia, não vem do dinheiro, vem de outra pessoa, vem do relacionamento com outra pessoa. Além disso, a felicidade também está nas coisas simples do cotidiano, como um outro ato de gentileza. Em Olhar e os Lírios do Campo, muita literatura nessa poesia, nessa redação muito bem feita, né? O médico Eugênio se casa por interesse com uma jovem rica, deixando seu verdadeiro amor Olívia. Na trama, ele percebe que era infeliz, apesar de todo o dinheiro, e retorna para Olívia. Super romântico, né? Analogamente, nota-se que na vida o que realmente nos completa são as relações verdadeiras que construímos com os outros, já que, como seres sociais, necessitamos de interações que nos lembrem o lado humano da existência. Lado um pouquinho coloquial, o aspecto humano, a faceta humana seria melhor, nunca usa lado, tá? Sendo assim, mesmo tendo dinheiro, a felicidade se encontra quando se consegue dar uma visão empática das nossas relações. Repetir um pouquinho, mas como estruturação, como contraponto, está perfeito. Ó, dinheiro pode ser um pouquinho assim da questão da felicidade, pode ser a base para a felicidade, mas o que complementa essa base é a reciprocidade e a empatia. A redação ela pode não estar, vejam bem, tá? Perfeita. Mas isso é uma redação que tem que tirar em qualquer avaliação de 80% para mais. Essa é a grande vantagem da redação organizada. A resposta é clara, ela é eficaz, correto? Ela pode não ter a qualidade extrema, ela não pode ter a originalidade, ela pode não ter uma resposta surpreendente, mas é uma boa redação. E nós temos que começar assim: clareza, organização, resposta, correto? O resto vem com a prática. Como é que é agora a intervenção? É intervenção, será? Não, isso não é uma redação do Enem. Então nós vamos fazer uma ponderação. A conclusão vai ser uma dica de como agir. Ele diz, portanto, cabe ao indivíduo construir sua própria felicidade, ainda que o dinheiro seja essencial para que conquistemos recursos básicos para a dignidade humana. Recursos básicos de dignidade. Não é felicidade ainda. Ele não é o único elemento para se alcançar a felicidade. Nesse viés, quando uma pessoa tem uma razoável condição financeira, ela deve focar em fortalecer as relações interpessoais, por meio da valorização de atitudes simples do cotidiano, como um abraço ou um sorriso. Consequentemente, o indivíduo, muito a ver com a proposta, quando o Contardo diz de ser alegre e aproveitar o cotidiano, correto? Sorriso é uma coisa do cotidiano. O indivíduo com uma vida confortável, relacionamentos sinceros, cotidiano, compartilhamento às outras pessoas, conseguirá achar a verdadeira
Felicidade seu caminho. Cara, se alguém fosse uma redação da URGS, quanto tiraria? Tem que tirar 20. Pode até te parece assim, tá, mas é simples essa redação. 20 a 80% é imprescindível para essa redação tirar pelo menos a partir daí. Questão gramatical praticamente perfeita, uma ou duas coloquialidades, organização perfeitas. Cara, eu já estou assim em pelo menos 15 a 18 pontos. Essa redação não tem originalidade, beleza. Coesão textual não é muito alta. Bom, mas então é uma redação mediana, então 80% de aproveitamento, exclusivamente com organização e resposta. Seguimos na próxima aula aí, valeu!